E aí você vê que muita coisa que aconteceu no passado volta a acontecer agora em nossos tempos, só que de maneira intensificada. Decreto dominical no passado, haverá também decreto dominical agora em nossos tempos. Mártires no passado, haverá também mártires agora em nosso tempo. Porque nós sabemos também muito bem que o número dos mártires vão se completar do decreto dominical ao fechamento da porta da graça. O que isso quer dizer? Que as últimas mensagens serão pregadas debaixo de grande perseguição. Por quê? Porque nós não estamos pregando hoje as mensagens no tempo de paz. Nós vivemos em tempo de paz ainda. Mas nós não temos pregado as mensagens no tempo de paz, irmãos. Teremos que pregar debaixo de grande perseguição. As últimas mensagens serão regadas com sangue, irmãos. E como nós sabemos também, que o sangue dos mártires são como semente jogada em terra boa. Haverá convenções e reconvenções em massa. Sinais e maravilhas da parte de Deus seguirão seu povo no meio do caos. No meio do caos. Nós não só temos uma missão especial, mas nós somos herdeiros da reforma. Nós somos herdeiros da reforma. E quem herda, herda algo. E Deus fala, vocês não têm só uma missão especial. Vocês são herdeiros de uma reforma que eu mesmo comecei. E quem herda, herda algo. O mesmo sentimento e a mesma paixão que aqueles homens tinham pelo Evangelho deve também incendiar os nossos corações. Porque nós somos herdeiros da reforma. Mais de 50 milhões de mártires morreram para que esse legado pudesse estar em nossas mãos, irmãos. A Bíblia foi escrita com sangue. E precisamos honrar o sangue dos nossos irmãos. Porque nós somos herdeiros da reforma. Naquela época, irmãos, o simples ato de estudar a palavra, os simples atos de ouvir apenas a palavra de Deus, até mesmo de fazer uma oração em secreto, já era um ato digno de morte. Os homens eram mortos à espada, estrangulados, queimados vivos, comidos por feras. As mulheres geralmente eram enterradas vivas. As moças e as jovens naquela época, elas caminhavam para a cova, para ser enterrada viva, como se estivesse caminhando para o aposento para dormir o sono da noite. Elas colocavam a sua melhor roupa e com o rosto alegre caminhavam para a cova, para ser enterrada viva, como se estivesse caminhando para o seu quarto para dormir o sono noturno. As moças daquela época, irmãos, as mulheres, senhoras, elas caminhavam para a estaca, para ser estrangulada e queimada viva, como se estivesse caminhando para o altar, para encontrar com seu esposo. Vocês que já casaram, as mulheres que estão aqui que já casaram, você se lembra da alegria que você sentiu? Quando você caminhou para o altar, para encontrar com seu esposo? Essa era a alegria daquelas mulheres. A alegria de ter sido considerada digna por Deus, por estar passando por aquele momento. Nós somos herdeiros da reforma. E eu faço uma pergunta, nós somos verdadeiramente herdeiros da reforma? Como foi falado aqui, os valdenses ensinavam aos seus filhos que provavelmente eles teriam a sorte de mártires. E as crianças cresciam com isso na mente, que provavelmente o seu destino seria o martírio. Eles tinham na sua consciência, irmãos, era impressionante, eles tinham na sua mente, no seu coração, que Deus estava assentado no banco dos réus e que eles precisavam ser as suas testemunhas. Eles amavam o Evangelho, irmãos. E nós precisamos ter esse mesmo sentimento e essa mesma paixão que havia no coração daquelas mulheres, daquelas crianças, daquelas senhoras, daqueles homens, porque nós somos herdeiros dessa reforma. Eles sabiam que por causa das suas atitudes, eles podiam reivindicar ou expor a Deus
nós estamos reivindicando ou expondo a Deus? Através das nossas atitudes, irmãos. Milhares de pessoas morreram para que a palavra de Deus pudesse estar hoje conosco aqui na casa de Deus. Um grupo de águias romanas, tropas romanas, eles capturaram um pai e um filho. O filho tinha por volta de 9 anos. E aquelas águias romanas, eles queriam que aquele pai negasse a sua fé e entregasse aonde estavam escondidos seus outros amigos, os outros valdenses. Mas aquele pai não negou a sua fé e não entregou aonde estavam escondidos seus outros amigos. E as águias romanas pensaram assim: vamos torturar o seu filho na sua frente. E provavelmente ele vai negar a sua fé. E eles começaram a golpear aquela criança na frente do seu pai. Aquela criança foi violentamente espancada na frente do seu pai. E sabe qual foi as palavras daquela criança? De 9 anos? Pai, não renegue a sua fé. Não renegue a sua fé. Essa foi as palavras de uma criança de 9 anos. Aquela criança, irmãos, ela foi espancada até a morte. E o pai permaneceu firme. Nós somos herdeiros da reforma. Aquela criança foi amarrada num tronco de árvore, grosso com a corda, e ela foi esfregada na parede até que ela se derretesse. E a história diz que as últimas palavras que saíram do lábio daquela criança foi: Pai, não renegue a sua fé. E eu faço uma pergunta: somos verdadeiramente herdeiros da reforma? Nós temos negado a Cristo por um prato de comida. Nós negamos a Cristo por causa de roupa. Antíoco Epifânio II foi um imperador daquela época. E ele capturou a família de Macabeus, judeus Macabeus, para torturar aquela família. Era um estirpe de 7 filhos, irmãos. 7 filhos. E quando ele chega no último filho, depois de ter matado 6, já estava no último. O próprio Antíoco Epifânio II foi até a mãe e disse: fale para essa criança negar a sua fé. Eu não quero exterminar a sua estirpe, a sua família. E aquela mãe foi até o filho, com lágrimas nos olhos, mas com lágrimas de alegria. E falou para aquele filho em hebraico: filho, eu te amo, mas não envergonhe a Deus e nem a memória dos seus irmãos. Falta de amor? Não. Essa é a verdadeira prova de amor. Não devemos ter medo daquele que pode destruir o nosso corpo, mas aquele que pode destruir a nossa alma. E a história fala que essa criança se voltou ao Antíoco Epifânio II e disse: não pense que só porque eu sou criança, eu sou adolescente, eu tenho menos caráter do que os meus irmãos. Nós fomos criados pelo mesmo Pai e servimos o mesmo Deus. E segundo os relatos de Flávio José, irmãos, essa criança pulou de ponta num caldeirão de azeite fervente, aonde seria o seu martírio. Criança de 9 anos. Quantos anos vocês têm? Essas duas meninas aqui têm quantos anos? 11? Isso é ser herdeiro da reforma. Luiz de Berguini foi um dos maiores escritores da Idade Média. E fala que Luiz de Berguini foi condenado à morte por ter aceitado a Cristo como o Senhor da sua vida. E no dia do seu juízo, ele vestiu a melhor roupa que tinha, escolheu a melhor carroça e saiu desfilando pelas ruas de Paris, como se estivesse indo para uma palestra. E as pessoas não conseguiam entender o brilho que havia no rosto de Luiz de Berguini. Ele estava feliz da vida por ter sido considerado digno por Deus para estar passando por aquele momento. Para ele era uma honra. E fala que quando ele desce da carroça, agora ele sobe com toda a pompa para a estaca,
para ser estrangulado e queimado vivo. Somos herdeiros da reforma, irmãos. Nós herdamos essa reforma. São histórias tristes, são, mas é a nossa história. O número dos mártires ainda não se completou, irmãos. E fala que o que esse povo passou é senão uma tênue sombra do que vai acontecer agora nos últimos dias. E tem um texto que fala que só aqueles que em tudo se dominam serão os agraciados, que cruzarão os horrores dos últimos dias e receberão o alto privilégio de não passar pela morte, como Elias recebeu e como Enoque. Só aqueles que em tudo se dominam. Vários estudiosos da palavra de Deus dizem que Policarpo foi o anjo da igreja de Esmirna, discípulo de João. E fala que quando os opositores de Policarpo chegaram para prender, o bispo ancião convidou que aqueles opositores participassem com ele de sua refeição. E após a refeição, Policarpo se entrega de maneira voluntária aos seus inimigos, a qual levaram ele para o procônsul, e o próprio procônsul o pressionou dizendo: blasfeme contra o teu Deus, e eu te darei a liberdade. E Policarpo responde: durante 86 anos tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como eu agora poderia blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Diante a firmeza do bispo ancião, o juiz ordenou que Policarpo fosse queimado vivo. E agora, amarrado entre as chamas, Policarpo levanta os olhos aos céus e faz uma oração em alta voz: Senhor Deus soberano, te dou graças, Senhor, pois me consideraste digno por estar passando por esse momento, para que junto aos seus mártires possa ser eu também parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te louvo para todo sempre. E entre as chamas, o bispo ancião entrega a sua vida a Cristo. Isso é ser herdeiro da reforma. Nós temos uma missão especial? Sim. A palavra diz que sobre nós incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Nós fomos incumbidos de uma obra de mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não podemos permitir que nenhuma outra coisa absorva a nossa atenção. Temos uma missão especial. Mas eu preciso ser honesto com vocês. Tempos difíceis virão. Virão, irmãos. O que nós estamos passando agora é apenas um ensaio do que está por vir. Mas lembre-se que o lugar mais seguro do mundo está no centro da vontade de Deus. A nossa segurança está no nosso relacionamento com Cristo. Porque quando Cristo guia, Ele providencia. Providencia. Nos deu uma missão especial. Somos herdeiros de uma reforma que já começou desde os tempos dos discípulos para cá. Quantos profetas que não morreram por causa do Evangelho? E o número do mártir ainda vai se completar. As mensagens vão ser pregadas, regadas com sangue. Mas milhares se converterão na última hora, na hora 10ª. As 3 mensagens angélicas serão pregadas em alta voz, regadas pelo derramamento do Espírito Santo em grande medida. Milhares se converterão na última hora, na hora 10ª.